Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto antes, então, oi, meu nome é Molly e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana, então se você acha que isso é algo que você pode querer acompanhar, então por favor se inscreva. E não se esqueça de ativar o pequeno sino de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Primeiramente, eu só quero pedir desculpas por não ter um novo vídeo na semana passada. Talvez não dê pra perceber pela minha voz, mas estive doente recentemente. Graças a Deus não foi Covid, acho que foi apenas um resfriado, mas tive uma forte dor de garganta e perdi minha voz por um tempo, então não pude filmar. Espero que minha voz esteja soando bem agora, ainda sinto que ela está um pouco mais grave. Se estiver, peço desculpas, mas eu pesquisei e preparei este caso há mais de uma semana e estou desesperada para sentar e gravar. Eu tenho meu chá quente com limão, então espero que isso me ajude a passar pelo vídeo, mas de qualquer forma, esta semana vamos falar sobre um caso de serial killer, bem, suposto serial killer, eu deveria dizer, porque essa pessoa só foi condenada por um assassinato. Mas acredita-se fortemente que ele foi responsável por pelo menos mais 2 e, como você pode dizer pelo título, este assassino ficou conhecido como o assassino dos olhos, porque, você adivinhou, ele tinha uma obsessão por olhos que desempenhou um grande papel em seus assassinatos. Então, para o caso de hoje, né, estamos voltando ao início dos anos 90, em Dallas, que é uma cidade no estado do Texas, nos Estados Unidos da América. Agora, eu não sei exatamente como é Dallas hoje, mas na época em que este caso ocorreu, Dallas era conhecida por ser bastante pesada em termos de crime, se essa é a palavra certa. As taxas de criminalidade, violência e homicídios estavam muito altas e disparando. Na verdade, em 1991, a cidade do Texas teve mais de 500 assassinatos ocorrendo apenas naquele ano. Sabe como geralmente, quando discutimos esses casos, mencionamos que eles costumam ocorrer em áreas onde as taxas de criminalidade eram muito baixas e homicídios simplesmente não aconteciam? Bem, Dallas nos anos 90 era exatamente o oposto disso. Não foi um grande choque quando a polícia recebeu um relatório sobre um assassinato porque não era o lugar mais seguro. No entanto, no final de 1990, outro assassinato ocorreria na cidade. Um assassinato que seria o início de um serial killer em Dallas que rondaria as ruas à noite em busca de suas vítimas. Nas primeiras horas da manhã do dia 13 de dezembro de 1990, a polícia de Dallas foi contatada e informada de que um corpo morto havia sido encontrado em uma rua residencial no bairro de Oak Cliff, no Texas. Então a polícia foi direto para a rua e lá eles se depararam com uma cena muito horrível. Esse corpo morto era de uma jovem mulher. Ela estava parcialmente nua quando foi descoberta. Ela estava apenas com uma camiseta e um sutiã. Ela tinha hematomas por todo o peito, onde havia sido espancada e também havia sido baleada na cabeça com uma arma. Então isso foi claramente um assassinato. Não havia sinal de nenhuma arma no local e o corpo dela havia sido claramente posicionado. O assassino claramente dedicou tempo ao modo como ele arranjou a posição do corpo para que chocasse e horrorizasse a pessoa que o encontrasse e também para humilhar e degradar a vítima. Como eu disse, essa mulher foi encontrada parcialmente nua, mas sua camiseta havia sido levantada para que suas partes íntimas e seios ficassem expostos e seus braços também haviam sido esticados acima da cabeça. Não demorou muito para que ela fosse identificada. Acredito que um dos policiais no local realmente a conhecia e a reconheceu, e eles disseram que essa vítima era uma mulher chamada Mary Pratt. Mary Pratt tinha 33 anos, era mãe e cresceu nos arredores de Dallas com sua família. E falando de sua família, ela absolutamente adorava eles. Sua família significava tudo para ela e Mary era uma pessoa muito amorosa e gentil. Na época em que este caso ocorreu, Mary trabalhava como profissional do sexo na área do Distrito da Luz Vermelha de Oak Cliff, em Dallas, que é obviamente onde muitos profissionais do sexo operavam e se encontravam com clientes, e na noite anterior à que Mary foi encontrada, era exatamente isso que ela estava fazendo. Ela estava nas ruas trabalhando, mas então nas primeiras horas da manhã seguinte, seu corpo sem vida foi encontrado simplesmente jogado à beira de uma estrada. Então isso parecia estar relacionado ao trabalho dele.
Seu assassino provavelmente era um homem que a pegou para sexo na noite anterior. E novamente, como falamos no início do vídeo, isso não era totalmente fora do comum para um lugar como Dallas. Havia muitas trabalhadoras do sexo na maioria das noites, e não era incomum que uma delas fosse espancada e morta por um cliente, o que é simplesmente horrível. Foi quando o corpo de Mary foi levado para a autópsia que a polícia percebeu que este assassinato, em particular, era diferente de qualquer outro com o qual eles já haviam lidado antes. Então, foi determinado na autópsia de Mary que a causa da morte foi um único ferimento de bala na cabeça, e isso foi perto de sua orelha, na parte de trás da cabeça. Ela havia sido baleada com uma arma de calibre 44 a curta distância, então o assassino não atirou em Mary de longe. Eles estavam muito perto dela quando dispararam aquela bala e ela teria morrido instantaneamente. Então, o médico legista estava apenas realizando a autópsia de rotina, anotando tudo o que podia dizer sobre a vítima, como cor do cabelo, altura, peso, cicatrizes que ela poderia ter, se ela tinha algum piercing ou tatuagens. E então o examinador chegou aos olhos. Ela precisava anotar a cor dos olhos da vítima. No entanto, quando ela abriu uma das pálpebras, não havia nada lá. O globo ocular de Mary não estava na cavidade, o que foi um pouco chocante para o examinador. No entanto, sabendo que Mary tinha um ferimento de bala na cabeça, ela simplesmente assumiu que talvez a bala tivesse danificado o globo ocular, o que às vezes pode acontecer quando alguém é baleado na cabeça. Então, ela abriu a outra cavidade ocular para olhar o outro globo ocular, mas esse também estava ausente. Logo, ela conseguiu determinar que este não era um caso de a bala ter danificado a cavidade ocular. O assassino de Mary, na verdade, havia removido seus olhos e os levado provavelmente para manter como algum tipo de troféu doentio, como um lembrete do que ele havia feito. E eles realmente fizeram um bom trabalho ao removê-los também. Quando as pálpebras estavam fechadas, não havia arranhões ou cicatrizes. Então, não parecia que tinha sido feito por um amador. Isso soa realmente estranho, né? O que eu quero dizer é que foi feito com muita precisão. Era como se a pessoa que fez isso soubesse o que estava fazendo. Talvez eles tivessem alguma experiência anterior nesses tipos de procedimentos cirúrgicos. Então a caçada começou para encontrar o assassino de Mary, e uma das primeiras coisas que a polícia fez nesta investigação foi ir falar com outras trabalhadoras do sexo na área onde Mary trabalhava na maioria das noites, apenas para ver se talvez elas pudessem fornecer alguma informação sobre seu assassinato ou quem poderia ter sido seu assassino. E eles conseguiram uma grande pista de uma dessas trabalhadoras do sexo. Na verdade, essa trabalhadora do sexo em particular afirmou que ela estava lá quando Mary Pratt foi assassinada e ela quase foi morta também, mas conseguiu escapar. Então, essa mulher se chamava Verônica Rodrigues e ela disse que estava trabalhando no distrito da Luz Vermelha de Oak Cliff na mesma noite que Mary Pratt. Na verdade, elas estavam realmente trabalhando juntas. Verônica disse que ela e Mary estavam em um campo com esse cara e acho que esse cara havia oferecido para pagar as duas mulheres por sexo, então elas foram para esse campo com ele, mas quando chegaram lá, Verônica disse que ele começou a atacá-las e ela conseguiu escapar e fugir, mas Mary não teve tanta sorte. Ela caiu no chão e foi baleada e morta pelo homem. Verônica contou à polícia que, depois que escapou, correu imediatamente para uma casa próxima, uma das casas dos vizinhos, e esse vizinho conseguiu ajudá-la. Agora, quando a polícia falou com Verônica sobre tudo isso, ela tinha alguns cortes e hematomas, tinha lama no cabelo, então parecia que algo havia acontecido com ela, embora os policiais tivessem suas dúvidas em relação à história de Verônica, porque acredito que ela era uma viciada em drogas e estava sob efeito de drogas naquela noite. Na noite em que aconteceu, mas também tinham suas dúvidas, porque Verônica era conhecida por inventar histórias, muito ou apenas exagerar nas histórias, então a polícia ainda que a entrevistou e pegou uma declaração dela, mas eles foram muito cautelosos. Eles estavam cientes do fato de que talvez não pudessem confiar 100% em seu relato. Embora, para ser honesta, em sua entrevista ela realmente não forneceu muito mais informações do que eu já lhe disse.
Ela apenas disse que ela e Mary estavam trabalhando juntas quando foram atacadas por um homem e ela conseguiu fugir da cena. Ela disse que realmente não conseguia se lembrar do nome do vizinho que a ajudou depois que ela fugiu, nem conseguia se lembrar de como o agressor parecia. Ela não conseguiu dar uma descrição detalhada dele. Então a polícia estava realmente lutando com este caso. Tudo que eles realmente tinham para seguir era a declaração de Verônica. Mas com ela não sendo capaz de descrever o assassino de Mary, era uma dica bastante inútil e o caso de Mary apenas começou a esfriar. Mas então, de repente, em fevereiro de 1991, cerca de 2 meses após o assassinato de Mary Pratt, a polícia de Dallas recebeu um relatório de que outro corpo havia sido encontrado. Este segundo corpo foi encontrado simplesmente jogado na mesma estrada, cerca de 8 quarteirões de onde o corpo de Mary foi descoberto na área de Oak Cliff, em Dallas. Era outra jovem mulher e novamente estava claro, apenas olhando para ela, que ela havia sido assassinada. Na verdade, o assassinato dela foi muito semelhante ao de Mary Pratt. Ela estava parcialmente nua quando foi encontrada. Sua camisa havia sido levantada para expor seus seios e seus braços e pernas estavam esticados. Então, novamente, ela havia sido posicionada de uma certa maneira pelo seu assassino. A causa da morte dela também foram tiros, porém, ela foi baleada mais vezes que Mary. Obviamente, Mary tinha aquele único ferimento de bala na cabeça, enquanto essa vítima havia sido baleada várias vezes na área do tronco e também na cabeça. Mas não só isso, quando ela foi levada para a autópsia, também foi descoberto que ela estava sem os 2 olhos. Os olhos dela haviam sido removidos com a habilidade das órbitas, assim como com a Mary. Então a polícia simplesmente sabia que esses 2 casos tinham que estar ligados. Quem matou a Mary provavelmente é responsável por esse assassinato também. A segunda vítima foi identificada pelas impressões digitais como Susan Peterson. Ela era uma mulher de 27 anos que, como Mary, também trabalhava como profissional do sexo na área do distrito da Luz Vermelha. Susan era descrita como sendo muito extrovertida, muito sociável, muito amigável, mas também era incrivelmente forte. Ela conseguia se defender, o que só tornava seu assassinato ainda mais aterrorizante para a polícia e outras profissionais do sexo. Ficou claro neste ponto que a pessoa que estava fazendo tudo isso, o assassino, estava obviamente visando as profissionais do sexo por algum motivo, e se eles conseguem dominar e matar uma mulher como Susan, que era conhecida por ser capaz de reagir, então eles poderiam fazer isso com qualquer um. Neste ponto, os assassinatos de Mary e Susan eram notícias enormes e todos em Dallas estavam muito assustados. A polícia até alertava as profissionais do sexo para pararem de sair à noite porque era muito perigoso para elas. Um assassino estava à solta e ambas as suas vítimas eram profissionais do sexo que estavam trabalhando nas ruas nas noites em que foram mortas. Elas foram instruídas a se manterem seguras e não saírem, mas não era tão fácil para muitas dessas mulheres. Elas não tinham escolha. Muitas dessas mulheres tinham dependência de drogas que financiavam através do trabalho sexual, mas certamente muitas também tinham bocas para alimentar. Elas tinham famílias que precisavam sustentar, então simplesmente não trabalhar não era uma opção para elas. Então, como a polícia de Dallas estava realmente lutando para pegar o assassino de Mary e Susan, eles realmente entraram em contato com o FBI e pediram para eles ajudarem na investigação. Eles basicamente pediram ao FBI para verificar o banco de dados deles, porque eles têm um banco de dados onde armazenam informações e arquivos sobre a maioria dos casos de assassinato nos Estados Unidos da América. Então, eles pediram para verificar o banco de dados para ver se outros assassinatos no país tinham semelhanças com os 2 assassinatos em Oak Cliff, em Dallas. Em particular, eles queriam saber se algum outro vítima de assassinato teve seus olhos removidos cirurgicamente pelo assassino, porque se isso aconteceu, é provável que seja o mesmo cara que foi responsável. Mas infelizmente não havia nada. Eles não tinham uma vítima no banco de dados que também teve seus olhos removidos, então este era um caso muito único. Após esse revés, a polícia decidiu tentar elaborar um perfil psicológico do assassino e tentar descobrir qual era o motivo de tudo isso. Então eles acreditaram que, porque as 2 vítimas foram mortas com uma arma, isso significava que o assassino queria que elas morressem rapidamente. Ele não gostava do... O ato de matar provavelmente lhe agradava, mas esse não era seu principal motivo.
Não era matar alguém que o satisfazia, porque ele se certificava de que essa parte fosse rápida, atirando nelas. Acredita-se que os assassinatos foram parcialmente motivados sexualmente por causa de como as vítimas foram posicionadas após a morte, com seus genitais e seios expostos. Mas o principal motivo desses crimes era claramente os olhos. Por algum motivo, o assassino queria esses olhos. Eles obviamente tinham algum tipo de fascinação ou obsessão por olhos, e os psicólogos acreditavam que isso provavelmente estava ligado ao motivo sexual. O assassino obtinha algum tipo de prazer sexual ao remover os olhos de suas vítimas e mantê-los como troféus. E por causa da maneira como o assassino removeu os olhos, como eu disse anteriormente, foi muito bem feito. Eles não fizeram uma bagunça disso, então por causa disso a polícia teorizou que o assassino tinha algum tipo de experiência médica, então talvez ele fosse um médico ou cirurgião. Além disso, a polícia acreditava que o assassino provavelmente era da área de Oak Cliff, onde os corpos foram encontrados. Ou ele pelo menos morava por perto, ou ele conhecia muito bem a área, porque ele sabia onde poderia despejar os corpos no meio da noite para que não fosse visto. Ele era alguém que provavelmente visitava frequentemente a área do Distrito da Luz Vermelha, ele regularmente dormia com trabalhadoras do sexo, e se ele tivesse um parceiro, provavelmente tinha um trabalho que significava que ele estaria frequentemente fora à noite para que seu parceiro não questionasse por que ele estaria fora tão tarde. Como parte desta investigação na tentativa de pegar o assassino, a polícia fez com que policiais femininas se vestissem e fingissem que eram trabalhadoras do sexo, na esperança de que pudessem pegar o assassino em flagrante. Eles tinham policiais disfarçados que estavam tirando fotos de carros que passavam pela área do Distrito da Luz Vermelha. A polícia continuou tomando depoimentos de trabalhadoras do sexo. Eles estavam fazendo tudo o que podiam para resolver este caso, mas ainda semanas após o assassinato de Susan. Eles não tinham nada, eu nem acho que eles tinham um suspeito. Ou pelo menos foi até cerca de um mês após a morte de Susan, quando os policiais estavam apenas por aí, acho que apenas dirigindo pela área, e eles encontraram Verônica Rodrigues, a mulher que afirmou ter testemunhado o assassinato de Mary Pratt. Agora, pelo que eu posso entender sobre essa situação, não vou mentir, essa parte me confundiu um pouco enquanto eu estava pesquisando, não tenho certeza do que exatamente aconteceu. Mas pelo que eu posso entender, Verônica estava nas ruas e estava prestes a dormir com um cliente. Obviamente, ela era uma trabalhadora sexual e os policiais perceberam que isso estava prestes a acontecer e então eles decidiram, acho que, ou prender ou apenas falar com o cara com quem Verônica estava prestes a dormir, porque é claro que eles estavam procurando pelo assassino e o assassino estava mirando nas trabalhadoras sexuais, então eles estavam prestes a prendê-lo. Quando Verônica correu até a polícia e disse, não o prendam, ele é o cara que me salvou, ela afirmou que esse homem era o vizinho que a ajudou naquela noite. Depois que ela fugiu do assassino de Mary Pratt, então agora a polícia obviamente queria falar com esse homem que ajudou Verônica, porque talvez ele pudesse fornecer mais informações sobre aquela noite, talvez ele tenha visto o rosto do assassino. A polícia logo descobriu que o nome desse cara era Axton Schindler, embora seu apelido fosse, na verdade, Speedy, porque aparentemente ele falava muito rápido, então ele foi levado para a delegacia para uma entrevista, embora a polícia não tenha realmente conseguido muita coisa dele, ele era, na verdade, muito evasivo, parecia nervoso, ele simplesmente não estava realmente disposto a cooperar com a polícia, ou responder às suas perguntas, o que realmente os fez suspeitar dele. Eles estavam pensando, ok, ele não queria cooperar com a polícia porque talvez estivesse preocupado e envergonhado pelo fato de ter sido pego com uma trabalhadora sexual. Ou talvez ele não quisesse cooperar com a polícia porque sabia mais sobre esses assassinatos, o de Mary Pratt, do que deixava transparecer. Talvez ele estivesse envolvido nisso. Mas essa não era a única razão pela qual eles tinham suas suspeitas sobre Axton Schindler. Veja, quando o corpo de Mary foi encontrado em dezembro de 1990, foi descoberto jogado em uma rua ao sul de Oak Cliff, em Dallas, mas quando a polícia deu uma olhada na carteira de motorista de Axton Schindler, eles perceberam que ele realmente morava em uma casa na área norte de Oak Cliff.
Seu endereço era Avenida Eldorado, 1035, que fica a aproximadamente 9 milhas de distância do sul e, no entanto, Verônica afirmou que correu para a casa dele depois de escapar do agressor, mas Schindler estava do outro lado da cidade. Então, essa história toda parecia realmente estranha e a polícia tinha suas preocupações sobre Axton Schindler, mas eles não podiam fazer nada, eles não podiam acusá-lo porque não tinham nenhuma evidência concreta ligando-o aos assassinatos. E então eles não tiveram escolha a não ser deixá-lo ir. Mas, no entanto, ele ainda era um forte suspeito na investigação. Eles iriam ficar de olho nele. E não muito tempo depois disso, o assassino em Dallas atacou novamente. No dia 10 de março de 1991, cerca de um mês após a descoberta do corpo de Susan Patterson, o corpo de uma terceira vítima foi encontrado. Novamente, a vítima era uma mulher, desta vez uma mulher afro-americana, e ela foi simplesmente abandonada à beira de uma estrada. O corpo dela foi encontrado próximo a uma escola primária em Oak Cliff. Ela estava completamente nua no chão e desta vez o assassino realmente mutilou o rosto da vítima. Fontes afirmam que ela tinha o nariz quebrado, muitos hematomas e cortes no rosto, então ela claramente foi espancada. Talvez tenha havido uma luta violenta antes de sua morte e a causa da morte foram ferimentos de bala. Ela havia sido baleada várias vezes no rosto e também no topo da cabeça. E sim, você adivinhou, os olhos também haviam sido removidos das órbitas. Esta terceira vítima acabaria sendo identificada como Shirley Williams. Ela era uma mãe casada de 45 anos com um filho. Ela tinha uma filha. Como as outras duas vítimas, Shirley era profissional do sexo, mas não se limitava a isso. Ela também tinha um emprego diurno em um hotel em Dallas, onde trabalhava como governanta e, então, à noite, ela fazia seu trabalho sexual. Acho que apenas para ganhar algum dinheiro extra. Então, mais uma vez, uma profissional do sexo foi alvo. Parecia que Shirley provavelmente estava trabalhando na área do Distrito da Luz Vermelha, na noite anterior à descoberta de seu corpo, e que ela foi apanhada em algum momento daquela noite por seu assassino e assassinada. Agora, porque Shirley sofreu mais ferimentos do que as outras duas vítimas, obviamente, como eu disse, ela havia sido espancada antes de ser baleada, isso indicava que ela conseguiu oferecer algum tipo de resistência, então a polícia esperava que por causa disso, mesmo que fosse o início dos anos 90, eles esperavam que pudessem encontrar algum DNA do assassino em seu corpo, talvez ela tivesse arranhado o assassino e o DNA dele estava embaixo de suas unhas ou algo assim. Agora, durante a autópsia, o médico legista notou que Shirley tinha um corte, acredito que no lado direito do rosto, logo à direita do olho, e quando realizaram um raio-x dessa área, notaram que perto desse corte, acredito que na verdade na cavidade ocular direita, havia um pequeno fragmento de algo metálico. Então eles removeram esse pequeno pedaço de metal. Era como um pequeno formato de triângulo e logo conseguiram determinar que era uma lâmina de estilete. E então, após descobrir essa lâmina, a polícia percebeu como o assassino havia removido os olhos. Ele estava usando um estilete, não era um médico ou cirurgião que usava ferramentas médicas profissionais. Eles estavam apenas usando uma faca para cortar os olhos. Embora ainda acreditassem que o assassino provavelmente tinha algum conhecimento de anatomia, para poder fazer isso tão bem, eles haviam estudado olhos antes. Também foram encontrados no corpo de Shirley Williams 2 cabelos. Ela estava segurando 2 cabelos na mão esquerda, e a polícia acreditava que provavelmente eram cabelos do assassino, onde ela havia agarrado o cabelo deles. Antes de ser baleada, e além disso, um pelo pubiano também foi descoberto na parte de trás do pescoço de Shirley. Provavelmente isso era do assassino novamente. Então isso foi um grande avanço para a polícia. Eles finalmente tinham o que acreditavam ser o DNA do assassino, algo que não conseguiram encontrar nas 2 primeiras vítimas. E apenas alguns dias após essa descoberta, a polícia recebeu ainda mais evidências. Neste caso, desta vez de uma testemunha, outra trabalhadora sexual em Oak Cliff, que afirmou ter sido atacada por um cliente, que poderia ter sido o assassino de Dennis que a polícia estava procurando. Esta trabalhadora sexual se chamava Brenda White, e uma noite Brenda estava apenas trabalhando no Distrito da Luz Vermelha, quando foi abordada por um homem.
com quem ela iria dormir. Ele iria pagar a ela pelo sexo, então ela entrou no veículo dele e disse para ele dirigir até um certo lugar onde eles iriam fazer o ato. No entanto, ela começou a entrar em pânico quando esse homem começou a dirigir em uma direção diferente. Então ela disse a ele imediatamente: "Estou saindo do carro, me deixe sair." Mas ele se recusou e ficou muito, muito bravo e se virou para a Brenda e disse: "Eu odeio prostitutas, vou matar todas vocês, prostitutas." E então, nesse ponto, Brenda puxou um spray de pimenta que ela tinha, acho que no bolso ou na bolsa, e jogou nele enquanto ele ainda estava dirigindo, e ela simplesmente pulou do carro e correu. Felizmente, Brenda escapou com vida e pouco depois do ataque, ela foi falar com a polícia. Sobre o que aconteceu com ela, ela descreveu seu agressor para a polícia como sendo um homem branco que era. Citando com aparência mexicana, aparentemente o que ela quis dizer com isso foi que ele tinha um tom de pele oliva. Ela disse que ele tinha um físico musculoso e também cabelo cor de sal e pimenta. Então, como cabelo grisalho, agora a polícia tinha uma descrição precisa de quem eles acreditavam ser o assassino. O único problema era que não combinava de forma alguma com o único suspeito, no caso, Axton Schindler. Então a polícia começou a pensar que talvez Schindler não fosse o cara que eles estavam procurando. Além disso, mesmo que Verônica Rodrigues, a mulher que afirmou ter testemunhado o primeiro assassinato de Mary Pratt, mesmo que ela não conseguisse dar uma descrição detalhada do assassino, a única coisa que ela disse sobre ele era que ela também pensava que ele tinha cabelo cor de sal e pimenta, e isso, claro, combinava com o que Brenda White havia dito. Então parecia que Verônica provavelmente estava dizendo a verdade sobre aquela noite e que talvez Axton Schindler não fosse o assassino, já que ele não correspondia à descrição. Axton Schindler ainda não foi totalmente descartado como suspeito, mas ele não era mais o principal suspeito, ele era mais como uma pessoa de interesse na investigação agora. Então a polícia ainda estava meio que investigando ele, mas eles também estavam olhando para outras pessoas. E após as informações que receberam de Brenda White, os policiais que estavam meio que liderando essa investigação, os oficiais Regina Smith e John Matthews, foram ao gabinete do delegado do condado de Dallas. Eles queriam usar o sistema de computador do delegado porque continha mais informações sobre os residentes locais e cidadãos de Oak Cliff do que o computador de sua delegacia local. E usando o computador do delegado, os oficiais apenas inseriram um monte de endereços em Oak Cliff ao redor das áreas onde os corpos das vítimas foram encontrados para ver se algum dos proprietários dessas propriedades correspondia à descrição do homem que Brenda White descreveu, já que acreditavam fortemente que o assassino era alguém que morava localmente, e um dos endereços que eles simplesmente inseriram aleatoriamente no computador era 1035 Avenida Eldorado, no norte de Oak Cliff, que, se você se lembra, era o endereço na carteira de motorista de Axton Schindler. Era onde ele morava. No entanto, quando a polícia inseriu este endereço no sistema de computador, eles ficaram bastante surpresos porque descobriram que o proprietário desta propriedade, na verdade, não era Axton Schindler. Era outro homem chamado Frederick Albright. Frederick Albright era apenas o senhorio de Axton Schindler. Mas aquela propriedade, Avenida Eldorado, 1035, não era a única que Frederick Albright possuía. Na verdade, ele tinha 3 propriedades distintas. Uma delas era a que Schindler alugou, que ficava perto de onde o corpo de Shirley Williams, a terceira vítima, foi despejado. As outras 2 propriedades ficavam muito próximas de onde os corpos das 2 primeiras vítimas, Mary Pratt e Susan Peterson, foram encontrados. Então, este Frederick Albright parecia ter uma ligação com todos os 3 assassinatos, então agora eles tinham outro suspeito no caso. Talvez Frederick Albright fosse o assassino que eles estavam procurando. No entanto, a polícia logo percebeu que isso não poderia ter sido o caso, ele não poderia ter sido o assassino, porque Frederick Albright estava morto e ele havia morrido cerca de 4 ou 5 anos antes dos assassinatos serem cometidos. Mas foi quando outro policial que estava no escritório naquele momento disse a Regina Smith e John Matthews: "Esperem um minuto, eu reconheço esse sobrenome Albright." Ele disse que havia recebido um relatório de alguém sobre um homem com o mesmo sobrenome Albright.
Ele recebeu este relatório várias semanas antes disso. Na verdade, acredito que não foi muito tempo depois do assassinato de Mary Pratt, então não tenho certeza porque a polícia não investigou isso antes. De qualquer forma, este relatório veio de uma mulher que desejava permanecer anônima, mas ela basicamente disse ao policial que namorou brevemente este cara que, segundo algumas fontes, ela realmente conheceu através de Mary Pratt, a primeira vítima, e ela disse que este cara era realmente legal no início, né? O relacionamento estava indo bem, mas logo começou a azedar quando ele se tornou violento e abusivo, e começou a expressar sua estranha fascinação por olhos, e ela até disse que sabia que ele possuía muitas facas exatas, as mesmas facas que a polícia acredita que o assassino usou para cortar os olhos das vítimas. Quando perguntada qual era o nome deste homem, a mulher disse que ele se chamava Charles Albright, e Charles era filho de Frederick Albright, o homem falecido que possuía as 3 propriedades próximas aonde os corpos foram despejados. Charles Albright tinha 57 anos de idade. E quando a polícia digitou seu nome no sistema, foi descoberto que ele tinha antecedentes criminais. Ele tinha várias acusações e já havia estado na prisão antes, o que falaremos um pouco mais adiante. E ele se encaixava muito bem na descrição que Brenda White deu do homem que a atacou. Ele era um homem bastante musculoso, acho que tinha um físico forte, tinha um tom de pele oliva e cabelos grisalhos. E ele tinha um motivo para estar fora à noite. Aparentemente ele era um entregador de jornais em meio período e fazia o turno da noite, o que eu nem sabia que existia. Eu não sabia que as pessoas entregavam jornais à noite. De qualquer forma, esse era o seu trabalho de meio período, e então sim, ele tinha uma boa desculpa para estar fora à noite, quando todas as trabalhadoras do sexo estavam trabalhando nas ruas. Então, imediatamente, quando os policiais descobriram tudo isso, quando eles investigaram Charles Albright, eles tinham certeza de que ele era o cara que estavam procurando. Eles tinham uma forte convicção de que ele era o assassino e, por isso, rapidamente se tornou o principal suspeito na investigação. Mas antes que eles agissem, antes de prenderem ou interrogarem ele, os policiais foram falar com Brenda White e levaram uma foto de Charles Albright e também algumas fotos de alguns outros homens que vagamente correspondiam à descrição que Brenda deu. Eles queriam ver se ela identificaria Charles como o homem que a atacou. E acredite se quiser, foi exatamente isso que ela fez. Assim que viu a foto de Charles, ela disse que tinha certeza de que era ele. Ele foi o responsável por atacá-la. Eles também fizeram o mesmo com Verônica Rodrigues, fizeram uma seleção de fotos e ela também identificou Charles Albright. Ela disse que ele era o homem de quem ela conseguiu escapar. Na verdade, uma fonte que li disse que assim que Verônica viu a foto de Charles, ela começou a tremer literalmente, porque estava muito, muito assustada com ele. Agora, as 2 testemunhas do caso o identificaram em uma seleção de fotos, e depois disso, a polícia estava mais certa do que nunca de que ele era o serial killer de Dallas, e agora a polícia tinha provas suficientes para prendê-lo. E foi exatamente isso que eles se propuseram a fazer no dia 22 de março de 1991. Era de madrugada, por volta das 2 da manhã, quando uma equipe de policiais armados se reuniu ao redor da casa em que Albright estava hospedado. Eles queriam invadir a casa à noite porque, assim, esperavam que Albright estivesse dormindo e não teria ideia do que estava prestes a acontecer e nenhuma chance de fugir. Então eles se reuniram ao redor da casa, todos se posicionaram e então, de uma vez só, invadiram a propriedade e gritaram para todos na casa se jogarem no chão. As únicas pessoas na casa naquele momento eram Charles Albright e também sua namorada, cujo nome era Dixie. Charles foi imediatamente detido e preso, e sua namorada foi levada para fora, e ela estava muito, muito nervosa. Ela não tinha ideia do porquê da polícia estar lá e estava aterrorizada, como tenho certeza que qualquer um estaria. Mas enfim, Charles foi levado para a delegacia e foi acusado. Acredito que ele foi acusado de tentativa de assassinato de Verônica, porque ainda não tinham provas suficientes para acusá-lo dos 3 assassinatos. Ele foi colocado sob custódia e agora a polícia poderia começar a trabalhar no caso contra ele. Uma das primeiras coisas que a polícia fez foi, obviamente, coletar suas amostras de DNA para que pudessem ser testadas contra qualquer evidência, e eles também o interrogaram. Mas Charles Albright
optou por ficar muito, muito quieto e negou absolutamente tudo, negou ter cometido os assassinatos e também negou ter estado com uma trabalhadora sexual. Ele afirmou que nunca tinha dormido com uma trabalhadora sexual em sua vida, mas sim, ele rapidamente contratou um advogado e simplesmente se recusou a dizer qualquer coisa, então ficou claro para a polícia que não havia como eles obterem uma confissão dele, o que significava que eles tinham que procurar outras evidências que provassem que ele era o assassino. Como parte da busca por evidências, a polícia obviamente revistou a casa de Albright para ver se podiam encontrar algo que o ligasse aos assassinatos. É claro que uma das principais coisas eram os olhos das vítimas. A casa de Charles era muito, muito bagunçada. Parecia que ele era um acumulador, para ser honesta. Havia livros, roupas e lixo por todo lugar, então foi bastante difícil de procurar. Mas durante suas buscas, eles encontraram algumas coisas alarmantes. Eles encontraram muitos livros sobre serial killers que Albright tinha lido, né? O que era muito preocupante, pois parecia que ele quase tinha estudado serial killers. Eles também encontraram pequenas seções de jornais que ele tinha guardado sobre os assassinatos em Dallas, aqueles que a polícia agora acredita que ele cometeu. Ele tinha guardado esses jornais porque falavam sobre seus assassinatos. Parecia que eles eram como uma lembrança para ele, um troféu, algo que ele poderia voltar e ler repetidamente e se orgulhar. Além disso, eles também encontraram muitas fotografias que o próprio Albright tinha tirado de diferentes mulheres. Basicamente, ele andava por lugares públicos, como lojas e simplesmente na rua, e ele levava sua câmera com ele e, sem o conhecimento delas, tirava fotos de praticamente todas as mulheres que passava. No entanto, ele dava zoom nos olhos delas, ele só queria fotos dos olhos delas. Também em sua casa, a polícia encontrou uma lareira que tinha uma porta secreta ou uma cobertura secreta, e dentro desta lareira a polícia encontrou muitas armas, cerca de 7 ou 8 armas, que ele, na verdade, não tinha permissão para possuir, pois era um criminoso condenado. No entanto, nenhuma dessas armas correspondia às balas que foram usadas para matar as 3 trabalhadoras do sexo. Então, parecia que ele provavelmente havia escondido a arma em outro lugar. Ou ele já se livrou dela até este ponto. Mas além das armas, a polícia também descobriu uma coleção que ele tinha de estiletes exatos. Ele tinha uma enorme coleção delas espalhadas por toda a sua casa e, como eu mencionei, a polícia acreditava que essas eram as lâminas que ele usou para cortar os olhos das vítimas. Mas vamos pausar o caso real aqui por um segundo e eu vou te contar um pouco mais sobre Charles Albright e seu histórico. Então, Charles Albright nasceu no dia 10 de agosto de 1933 em Amarillo, no Texas. No entanto, assim que nasceu, ele foi realmente colocado em um orfanato. Ele foi colocado lá pelos seus pais biológicos, mas não ficou no orfanato por muito tempo. Quando tinha apenas 3 semanas de idade, ele foi adotado por um casal casado chamado Frederick e Dal Albright. Fred trabalhava como merceeiro, enquanto Dal trabalhava como mãe em tempo integral. Ela ficava em casa e cuidava de Charles o dia todo, todos os dias. E a família Albright morava em um bairro de classe média em Oak Cliff, em Dallas. Então Charles viveu lá em Oak Cliff praticamente toda a sua vida. Ele conhecia muito bem a área. E os pais de Charles realmente o mimavam, especialmente sua mãe Dal. Ela adorava seu filho, ela realmente adorava. Ela fazia tudo o que podia por ele, no entanto, ao lado disso, Dal também podia ser muito, muito rigorosa, controladora e crítica com seu filho. Ela era muito detalhista sobre cada pequena coisa que ele fazia. Ele só podia comer certos alimentos que ela achava que eram bons para ele. Então, por exemplo, eles tinham uma cabra de estimação em seu quintal, porque Dal não permitia que Charles bebesse leite de vaca. Ela não queria que ele bebesse leite de vaca, porque achava que era ruim para ele. Ela insistia que ele tocasse piano por um determinado tempo todos os dias. Ela o obrigava a tirar sonecas em horários específicos, até o amarrando na cama para que ele não pudesse se mover ou levantar. Antes de terminar o horário da soneca, ela ocasionalmente obrigava Charles a usar vestidos de menina e o vestia como se ele fosse uma boneca. E se ele fizesse algo errado?
Então, por exemplo, se ele não terminasse o leite dele, ou se ele não tocasse o piano, se ele não quisesse ser vestido como uma menina, ele seria punido. Pela mãe dele, às vezes ela até se tornava física com ele, então ela o batia como punição, e outras vezes ela fazia coisas como trancá-lo em um quarto completamente escuro por algumas horas. E tenha em mente que ele era uma criança muito pequena, um bebê, mesmo quando tudo isso começou. E quão aterrorizante deve ter sido para um bebê ser trancado em um quarto escuro. Foi muito estranho e misturado, porque, por um lado, Dal poderia ser uma mãe muito carinhosa, amorosa e apoiadora, mas então ela também poderia ser incrivelmente rigorosa e abusiva, e ao crescer, Charles realmente começou a ressentir esse lado de sua mãe, o lado dela que era controlador. Mas uma coisa que Charles realmente gostava em sua mãe e gostava de fazer com ela era a taxidermia. E se você não sabe o que é, basicamente é quando as pessoas preservam os corpos dos animais depois que eles morreram, enchendo-os. Isso sempre foi um hobby de Dawes, e conforme Charles ficava mais velho, tornou-se um hobby dele também, e eles pegavam animais mortos que encontravam no bairro e os empalhavam juntos. A parte favorita de Charles em todo esse processo era remover os olhos, e eles substituíam os olhos por botões de costura pretos, porque Dal não podia comprar os olhos de mármore falsos que você poderia comprar em lojas de taxidermia. Então ela comprava botões pretos e ensinava Charles a costurá-los sobre as órbitas oculares. Conforme Charles ficava mais velho, ele era descrito como uma criança muito inteligente. Ele era um dos alunos mais inteligentes da escola, e essa inteligência realmente significava que ele era capaz de pular algumas séries, mas se deixava levar quando se comportava mal e se metia em muitos problemas com os professores. Esse mau comportamento começou de uma forma muito pequena, como ele fazia algumas brincadeiras e se comportava mal na aula, mas com o tempo começou a ficar mais sério e ele fazia coisas como roubar as respostas dos testes e fazer fotocópias para ele e seus amigos para que todos pudessem colar, e isso eventualmente levou a ele a cometer crimes em sua adolescência. Na verdade, com apenas 13 anos, ele foi preso por agressão agravada. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu não sei quem ele agrediu e por quê, mas isso apenas mostra o quão jovem ele era quando começou a usar a violência. Depois disso, ele começou a cometer roubos. Em uma ocasião, ele foi preso por invadir uma joalheria e roubar um relógio e, segundo algumas fontes, ele também foi pego roubando dinheiro de outro caixa de loja e também 2 revólveres e um rifle. E por todos esses roubos, ele foi realmente condenado a passar 1 ano na prisão quando tinha apenas 16 anos. Após sua libertação da prisão aos 17 anos, Charles começou a frequentar a Arkansas State College, onde estudou pré-medicina porque queria se tornar um sargento de todas as coisas e parecia se sair muito bem na faculdade. Ele estava muito focado em seus estudos. Ele fez muitos cursos diferentes, um dos quais era um curso de anatomia humana, no qual ele obteve uma nota A. Ele fazia parte de um clube francês do qual era presidente, estava no conselho estudantil, ajudou a editar o anuário, estava na equipe de futebol, era um aluno exemplar e as pessoas gostavam de Charles Albright, gostavam muito dele. Ele era o tipo de cara que era muito charmoso e se dava bem com todos, e ele também era um cara engraçado, como eu mencionei antes, ele era um brincalhão, adorava pregar peças nas pessoas e dar risada, o que obviamente por si só não é algo preocupante para se ouvir sobre na infância de um serial killer. No entanto, uma brincadeira em particular que ele fez é muito alarmante e perturbadora. Basicamente, Charles Albright tinha um amigo na faculdade e o nome dele era Andrew, e um dia Andrew e sua namorada terminaram. Acho que ela terminou com ele, na verdade, e ele obviamente estava muito chateado e irritado com isso. E então Andrew pegou todas as fotos que tinha de sua namorada e simplesmente as rasgou e jogou no lixo porque estava muito bravo.
No entanto, mais tarde naquele dia, Charles entrou no quarto de Andrew na residência estudantil, pegou essas fotos rasgadas do lixo e cuidadosamente recortou todos os olhos das fotos da namorada ou ex-namorada de Andrew. E ele pegou esses recortes dos olhos dela e colou no teto do banheiro de Andrew, e também no teto acima da cama de Andrew, para que quando Andrew fosse para a cama e olhasse para cima, ele apenas veria essas imagens dos olhos de sua ex-namorada apenas olhando para ele. O que é muito, muito estranho. Quero dizer, além do fato de que é assustador pra caramba por causa do que Charles faria mais tarde. É matar mulheres e depois arrancar seus olhos. Além disso, é uma coisa realmente estranha a se fazer. E me pergunto qual foi a reação de Andrew a isso. De qualquer forma, Charles acabou sendo expulso do Arkansas State College, porque, mesmo parecendo ser um aluno exemplar, ele não parou com seu hábito de roubar e foi pego roubando alguns itens caros, acredito que de um escritório na escola. Então ele foi expulso, foi mandado embora e após isso ele passou de emprego em emprego por um tempo. Ele nunca conseguiu realmente manter um emprego por muito tempo e ainda estava cometendo crimes e roubando paralelamente a isso. No ano de 1984, quando Charles tinha cerca de 20 anos, ele realmente se casou. Ele se casou com sua namorada da faculdade chamada Betty e eles eventualmente tiveram uma filha juntos, uma menininha. Agora, apesar de ter sido expulso da faculdade e não ter se formado, isso não impediu Charles de conseguir um emprego que exigia um diploma, porque, veja bem, ele realmente falsificou ter um diploma, ele falsificou ter um mestrado e um bacharelado, forjando um monte de documentos e assinaturas e, inacreditavelmente, isso funcionou e ele conseguiu um emprego como professor de biologia em uma escola secundária em East Dallas e ele era um professor muito popular. Os outros professores gostavam dele, os alunos gostavam dele, no entanto, ele acabou sendo demitido deste emprego quando descobriram que seus diplomas eram falsificados e que ele havia mentido. Então ele foi demitido e acusado de fraude. E sua punição por isso, acredito eu, foi apenas 1 ano de liberdade condicional, embora algumas fontes tenham afirmado que ele não foi acusado de nada, porque a escola optou por não prestar queixa contra ele, pois isso seria ruim para eles, por contratar alguém que não tinha as qualificações necessárias, então não tenho certeza do que é preciso nesse caso. Não tenho certeza se ele foi acusado de algo, mas de qualquer forma, após isso, Charles continuou indo de emprego em emprego. Como eu disse antes, ele nunca realmente ficou muito tempo em um emprego e, claro, além disso, ele ainda estava fortemente envolvido com o crime. Ele roubava e cometia roubos, ele furtava em lojas. Em uma ocasião, ele foi preso depois de roubar centenas de dólares em mercadorias de uma loja de ferragens e por isso foi condenado a 2 anos de prisão, mas no final foi libertado mais cedo, após cumprir apenas 6 meses de uma sentença de 2 anos. E essa era a coisa sobre Charles Albright. Com cada crime que ele cometia, ele sempre parecia quase se safar facilmente. Ele foi preso muitas e muitas vezes ao longo dos anos pelos furtos e roubos, mas sua punição seria apenas liberdade condicional, ou ele seria ordenado a cumprir penas muito curtas na prisão, e eu acho que isso era porque seus crimes nunca realmente machucaram ninguém, pelo menos fisicamente, além daquela agressão agravada quando ele tinha 13 anos, ele nunca foi preso por crimes violentos, pelo menos até o ano de 1981. Neste ponto, em 1981, Charles teria cerca de 48 anos e era um membro ativo de uma igreja católica em Dallas. E através desta igreja, ele se tornou bom amigo de uma família em particular, que obviamente também era católica. Ele era tão amigo deles que frequentemente visitava a casa deles e ficava com eles, e acho que ele cuidava das crianças para eles. Eles tinham uma filha jovem e ele brincava com ela e a levava para o parquinho. No entanto, os pais desta jovem logo descobriram que seu amigo Charles Albright estava abusando dela, abusando sexualmente de sua filha, que tinha apenas 9 anos de idade.
Agora, os pais realmente denunciaram Charles à polícia, e ele foi acusado e o caso estava prestes a ir a julgamento porque Charles negava tudo. Mas os pais desta menina de 9 anos não queriam que ela tivesse que passar pelo julgamento e ter que dar evidências contra Charles e falar sobre o que aconteceu com ela, e então, por causa disso, a promotoria ofereceu a Charles um acordo e eles disseram que se você se declarar culpado por isso, sua sentença não será tão ruim, você terá uma sentença mais leve, e foi exatamente isso que ele fez. Ele se declarou culpado e, mais uma vez, ele apenas recebeu liberdade condicional por molestar uma menina de 9 anos. Alguns anos depois disso, em 1985, ele começou a namorar uma mulher chamada Dixie. Ele havia se divorciado de sua esposa Betty anos antes, e em 1986, ele se mudou para morar com sua nova parceira Dixie. E, nesse ponto, ambos os seus pais já haviam falecido. Acredito que sua mãe Del faleceu em 1981 e seu pai Frederick morreu em 1986. E quando ele morreu, Charles herdou bastante dinheiro de seu pai. Algumas fontes afirmam que ele herdou cerca de $100.000. E acho que também herdou as 3 propriedades que seu pai possuía, as que estavam localizadas muito perto de onde os corpos das 3 vítimas seriam encontrados alguns anos depois. E isso nos traz de volta ao ponto anterior do caso. Então, como sabemos, 3 trabalhadoras do sexo foram todas baleadas e mortas em apenas 3 meses entre dezembro de 1990 e março de 1991. As vítimas eram Mary Pratt, de 33 anos, Susan Peterson, de 27 anos, e Shirley Williams, de 45 anos. Após o assassinato de Shirley, a polícia identificou Charles Albright como o principal suspeito quando perceberam que muitas das evidências que tinham neste caso o implicavam como o assassino. Ele tinha ligações com todas as 3 cenas do crime, tinha conexões com a primeira vítima, Mary Pratt, ele era um entregador de jornais na época e fazia o turno da noite, então tinha um motivo para estar fora à noite quando as trabalhadoras do sexo estavam na rua. Ele correspondia à descrição que Brenda deu e foi escolhido em uma seleção por 2 testemunhas, Verônica e Brenda. Quando a polícia revistou sua casa, descobriu que ele tinha muitas armas, o que não era permitido devido às suas condenações criminais anteriores. Além disso, ele também tinha uma enorme coleção de estiletes. Então, a polícia estava muito confiante de que tinha encontrado o assassino. Mas o único problema era que, embora a polícia tivesse muitas evidências, todas eram realmente circunstanciais. Eles não tinham nada concreto ligando-o aos assassinatos e, se o caso fosse a julgamento, eles precisariam de provas sólidas para condená-lo. Após revistar sua propriedade, a polícia logo descobriu que Charles Albright alugava um depósito não muito longe de sua casa e, pensando que poderia haver algumas evidências lá dentro, a polícia foi investigar. E eles encontraram algumas coisas bastante assustadoras lá dentro. Os detetives descreveram a aparência como cena de filme de terror. Em sua unidade de armazenamento, eles encontraram muitas criaturas e animais mortos preservados em frascos de formol. E esses frascos estavam todos empilhados em prateleiras na unidade. E esses animais incluíam tritões, sapos, lagartos, cobras. Havia muitas de suas criações de taxidermia lá, muitos animais empalhados, e a polícia tinha esperança de que este poderia ser o lugar onde ele guardava os olhos das vítimas. Talvez ele estivesse escondendo-os em alguns desses potes e, em um determinado momento, a polícia realmente pensou que tinha encontrado alguns dos olhos, mas acabou que eram apenas olhos de porco que eles encontraram. Nenhum olho humano foi descoberto na unidade de armazenamento. E, infelizmente, mais uma vez, a polícia não encontrou nenhuma evidência concreta na unidade ligando aos assassinatos, e então a busca por evidências continuou. E uma das coisas que os oficiais fizeram na tentativa de esperançosamente reunir mais testemunhas foi que eles voltaram às ruas com uma foto de Charles Albright e perguntaram às trabalhadoras sexuais locais se o reconheciam. E praticamente todas reconheceram, todas disseram que sim, elas o conheciam, ele era um cliente regular de muitas trabalhadoras sexuais no distrito da Luz Vermelha, o que foi muito interessante de se descobrir.
Considerando que Charles afirmou que nunca em sua vida havia usado uma trabalhadora sexual, as trabalhadoras sexuais que já haviam encontrado Charles Albright antes disseram que havia quase 2 lados nele. Às vezes, ele era realmente muito gentil e amável com as trabalhadoras sexuais, comprava comida para elas e dava-lhes roupas quando estava frio à noite, mas então quando chegava a hora de fazer negócios. E ao ter relações sexuais, elas disseram que todo o seu comportamento mudava completamente. Ele, de repente, se transformava em um homem sádico e muito agressivo, e ele realmente pagava a elas dinheiro extra se permitissem que ele fizesse coisas como bater nelas e agredi-las com uma corda durante o sexo. E ele pedia para elas gritarem e agirem como se estivessem assustadas, porque era isso que ele gostava. Porém, a informação das trabalhadoras sexuais era no máximo uma evidência circunstancial e eles ainda não tinham nenhuma prova concreta para dizer que Albright era o assassino. Mas então a polícia falou com uma trabalhadora sexual em particular que acabou fornecendo a virada que a polícia precisava no caso. Ou ela os levaria à virada no caso. O nome dessa trabalhadora sexual era Tina, e ela era, na verdade, melhor amiga de Shirley Williams, a terceira vítima que foi morta em março de 1991, e Tina contou à polícia que a última vez que ela viu Shirley foi naquela noite. A noite em que ela foi assassinada, ela disse que ambas estavam nas ruas trabalhando naquela noite e Tina realmente se lembrou de ver Charles Albright nas ruas naquela noite. Ele estava dirigindo claramente à procura de uma trabalhadora sexual para pegar e Tina diz que assim que viu Charles Albright, ela saiu porque não queria ter nada a ver com ele. Ela sabia o quão violento ele poderia ser e não queria se machucar, então ela foi embora imediatamente, mas Shirley ficou. E Shirley era praticamente a única outra trabalhadora sexual trabalhando naquela noite. E quando Tina voltou mais tarde, ela notou que Shirley agora tinha ido embora, e então, no dia seguinte, ela foi encontrada morta à beira de uma estrada. Tina informou à polícia que Shirley usava uma capa de chuva amarela quando a viu pela última vez naquela noite, mas a capa não estava com Shirley quando seu corpo foi descoberto. Como sabemos, ela estava completamente nua quando seu corpo foi descoberto, e ela também contou aos policiais sobre um campo específico que Shirley costumava levar seus clientes, sendo Charles Albright um deles. Acredito que ele era um dos clientes regulares de Shirley, então Tina acreditava que se ela fosse pega por Albright naquela noite, poderia ter sido onde ela foi levada e morta naquele campo. Então a polícia foi a este campo novamente para procurar evidências, e lá eles encontraram uma capa de chuva amarela que estava coberta de sangue. Esta era a capa de chuva de Shirley Williams. Agora, quando essa capa de chuva foi coletada como evidência e enviada para testes, os cientistas encontraram alguns cabelos nela. E alguns desses cabelos parecem ter vindo de algum tipo de animal. Eles não eram cabelos humanos e demorou um pouco para os cientistas identificarem exatamente de qual animal eles vieram, mas eles eventualmente determinaram que esses eram cabelos da cauda de um esquilo. E você pode estar pensando bem, como o pelo de esquilo no casaco de Shirley se conecta a Charles Albright? Bem, quando a polícia revistou sua casa, eles pegaram o saco do aspirador de pó e dentro deste saco eles também encontraram muitos pelos, alguns dos quais combinavam com os pelos de esquilo, que foram encontrados no casaco de Shirley. Então, o que eles acham que aconteceu é que os pelos de esquilo de alguma forma acabaram no corpo de Shirley. E no casaco dela no campo, ela foi assassinada no campo. E então Albright colocou o corpo dela em seu carro e o dirigiu e o despejou à beira da estrada, onde foi encontrado no dia seguinte. Então, quando ele colocou o corpo dela em seu carro, alguns dos pelos de esquilo devem ter caído dela. E então, não muito tempo depois do assassinato, ele claramente limpou e aspirou seu carro. E foi assim que os pelos acabaram na bolsa do seu aspirador de pó. E além disso, eles também encontraram 8 cabelos humanos na bolsa do aspirador de pó dele, que quando testados foram encontrados com as mesmas características do cabelo de Shirley Williams. O cabelo dela estava no aspirador de pó dele, e se você se lembra de mais cedo no vídeo, quando o corpo de Shirley foi encontrado, o médico legista descobriu 2 cabelos na mão dela, onde ela provavelmente tentou lutar contra seu agressor e agarrou seu cabelo, e um pelo pubiano também foi encontrado na parte de trás do pescoço dela, e quando todos esses foram testados, descobriu-se que eles eram compatíveis com Charles Albright.
Então, agora havia uma quantidade bastante substancial de evidências ligando-o ao assassinato de Shirley, mas a polícia ainda estava realmente carente de evidências que o conectassem às duas primeiras vítimas. Mas apesar disso, apesar da falta de evidências, ele ainda foi acusado por todos os três casos, porque eles eram muito, muito semelhantes. Eles tinham que ter sido cometidos pela mesma pessoa, Charles Albright. Então ele foi acusado por todos os três, mas Albright manteve sua inocência e se declarou não culpado, o que significava que o caso tinha que ir a julgamento. No entanto, infelizmente, durante o julgamento, os casos contra Albright pelos dois primeiros assassinatos de Mary Pratt e Susan Peterson basicamente desmoronaram porque a acusação simplesmente não tinha provas suficientes contra Charles para afirmar concretamente que ele era responsável por suas mortes. E de acordo com uma fonte que li, eles tiveram um pouco de problema com Verônica Rodrigues durante o julgamento. Lembre-se de que ela era a mulher que afirmou ter estado lá quando Mary Pratt foi morta. E como falamos anteriormente, Verônica era conhecida por ser uma pessoa bastante inconfiável e ela não era a mais confiável. E aparentemente, quando chegou o julgamento, ela realmente decidiu testemunhar como uma testemunha para a equipe de defesa do lado de Charles. Ela basicamente alegou que havia sido coagida pela polícia a dizer que estava lá naquela noite, a noite em que Mary foi morta, e que havia sido coagida a escolher a foto de Charles na fila de fotos. Para ser sincero, esse aspecto do caso me deixou confuso. Acho que todo o julgamento foi um pouco desorganizado e no final o júri considerou Charles Albright culpado de apenas um assassinato. Ele foi considerado culpado pelo assassinato da terceira vítima, Shirley Williams, porque realmente era o único caso dos três em que a acusação tinha provas sólidas contra ele. Em dezembro de 1991, Charles Albright foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Shirley, o que significa que ele nunca seria libertado. E é basicamente isso para este caso. Infelizmente, Albright nunca foi condenado pelos dois primeiros assassinatos de Mary e Susan, embora a maioria das pessoas acredite que ele também as matou. Ele nunca foi a julgamento por esses crimes, porque simplesmente não havia provas e sem provas ele não poderia ser processado. Algumas pessoas especulam se Charles era realmente culpado de todos os três crimes ou se talvez Charlie fosse de fato sua única vítima. Eles teorizam que talvez Charles fosse uma espécie de imitador do assassino original do olho. Talvez a pessoa que matou Susan e Mary nunca tenha sido capturada até hoje. Algumas pessoas suspeitam que Axton Schindler foi quem matou essas duas, embora ele tenha sido oficialmente descartado agora pela polícia. Não se acredita que ele tenha sido o assassino, mas digam o que acham nos comentários. Vocês acham que Charles foi responsável pelos três? Vocês acham que ele era um assassino em série? Eu, pessoalmente, acredito que ele foi responsável pelos três. Eu apenas acho que os casos eram muito, muito semelhantes, e com a obsessão de Charles por olhos, eu simplesmente acho que ele tinha que ser o assassino deles. É uma pena que ele nunca tenha sido condenado por esses dois. Mary e Susan nunca receberam justiça por seus assassinatos e provavelmente nunca receberão, porque Charles Albright agora está morto. Ele faleceu no ano passado, em setembro de 2020, enquanto ainda estava na prisão. Não tenho certeza exatamente de como ele morreu, mas ele tinha 87 anos na época, então talvez tenha sido apenas causas naturais da velhice, já que não há nenhuma informação online que diga o contrário. Mas sim, é isso para este caso, um caso tão selvagem. Espero realmente que tudo isso tenha feito sentido. Honestamente, este foi tão difícil de pesquisar. Havia muitas fontes conflitantes que afirmavam coisas diferentes. Então foi uma luta para juntar todo este caso, né? Mas como sempre, espero que eu tenha feito justiça ao caso.